Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar com a termoquímica. O que vem a ser a termoquímica? A termoquímica é aquele ramo da química que estuda a quantidade de energia que é liberada para um meio e a quantidade de energia que é absorvida de um meio. Quando nós estamos trabalhando com a termoquímica, nós observamos que nós temos dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o exotérmico, que é o fenômeno que libera energia para o meio, e nós temos o fenômeno que é endotérmico, que é o processo que absorve energia do meio. O que tem de interessante nesses fenômenos? Para nós sabermos se um fenômeno é exotérmico ou endotérmico, nós temos que analisar o que aconteceu com a temperatura desse meio. Se a temperatura aumentou, então nós temos um fenômeno exotérmico. Se a temperatura diminuiu, nós temos um fenômeno endotérmico. Como que nós podemos observar esses fenômenos de modo prático? No exotérmico, nós observamos que toda vez que o motor de um carro está funcionando, ele está queimando combustível. E essa queima de combustível gera energia. E quando você coloca a mão perto do motor, do motor funcionando, você observa que nas redondezas, você observa que a temperatura está maior. Por quê? Porque a energia foi liberada através da queima do combustível. E no fenômeno endotérmico, nós observamos que toda vez que você pega algo gelado, como por exemplo um cubo de gelo, e você coloca na sua mão, você observa que a tua mão ficou fria. Por quê? Porque para o cubo de gelo sair do estado sólido e passar para o estado líquido, ele tem que absorver a energia da sua mão. E a sua mão ela fica gelada. Então esse gelado significa o quê? Significa que o processo de derretimento do gelo ocorreu por absorção de energia. Então, o que nós observamos? Nós observamos que todo processo em que a temperatura do meio aumenta é uma reação exotérmica. Todo processo em que a temperatura do meio diminui, então nós temos um processo endotérmico. É só nós observarmos nas flechinhas aqui, ó. Exotérmico, a temperatura aumentou, por quê? Porque a energia foi liberada. Processo endotérmico, a temperatura diminuiu porque o calor foi absorvida. E uma coisa interessante é que esses dois processos, eles podem ser representados através de um gráfico, através de um diagrama. Então, como que funcionam esses gráficos ou esses diagramas? Nós observamos o seguinte. Bom, toda vez que nós estamos trabalhando com a termoquímica, nós vamos trabalhar com uma entidade chamada entalpia. O que vem a ser essa entalpia? Essa entalpia, ela é a quantidade de energia global que está armazenado dentro de um sistema. Então, todo sistema ele tem uma quantidade de energia que está acumulada. Essa energia que está acumulada, essa energia que está guardada, nós chamamos do quê? Nós chamamos de entalpia. Ou seja, essa entalpia ela é semelhante à energia armazenada que você tem lá na energia potencial, relacionado com a gravidade. Então, a entalpia, o que ela tem de semelhante com a energia potencial, com a energia relacionada à gravidade? É que a energia ela está armazenada, ela está guardada. Então, na reação exotérmica, nós observamos o seguinte: nós temos a quantidade de energia dos reagentes e a quantidade de energia dos produtos. O que nós observamos aqui? Que a quantidade de energia dos reagentes é maior que a quantidade de energia dos produtos. Ou seja, quando a reação química ocorre, o que nós temos? Nós temos um decréscimo de energia. O que significa esse decréscimo de energia aqui, que nós vamos chamar de ΔH? Esse ΔH aqui, que é a variação, que é a variação da entalpia, ele vai ter o quê? Ele vai ter um sinal negativo. Por que o sinal do ΔH é negativo? Porque quando nós fazemos a diferença entre o estado final, que é os produtos, menos o estado inicial, que são os reagentes, nós vamos observar um sinal negativo. Então, como que eu observo isso de uma forma mais simples? Então, se eu tenho uma quantidade de energia de 40 e ela vem para 20, então nós vamos ter uma variação de quanto? De menos 20. Por quê? É 20 menos
40. Então, 20 menos 40 dá menos 20. O que significa esse sinal de menos? Esse sinal de menos, ele está indicando o quê? Que essa energia ela foi liberada. Então, por isso que você vê esse decréscimo aqui, ó. Por isso que a quantidade de energia dos produtos é menor que a quantidade de energia dos reagentes. Ou seja, esse decaimento de energia é a energia que foi liberada do meio e que é a energia que foi utilizada para aumentar a temperatura do meio. Quando nós olhamos a reação endotérmica, ele é inverso. Por quê? Porque nos reagentes, se eu tenho uma quantidade de energia de 20 e ela foi para 40, significa o quê? Significa que 40 menos 20 significa que o sinal positivo de mais significa que a energia foi absorvida do meio. Significa que aconteceu o quê? Diminuiu a temperatura do meio. Então, o que nós observamos aqui nos dois processos? Nós observamos o seguinte, que na reação exotérmica, a quantidade de energia dos produtos é menor que a quantidade de energia dos reagentes. Na reação endotérmica, a quantidade de energia dos produtos é maior que a quantidade de energia dos reagentes. Então, nós vamos observar o quê? Que na reação exotérmica, a quantidade de energia diminui, significando o quê? Significando que a energia é liberada para o meio. Na reação endotérmica, a quantidade de energia ela aumenta, significa que teve que absorver energia do meio. Como que a quantidade de reação, como que a quantidade de energia liberada ou absorvida de um meio ela é calculada? Ela é feita, ela é determinada através do uso de um calorímetro. O que é o calorímetro? O calorímetro é um aparelho que mede a quantidade de energia que é absorvida ou a quantidade de energia que é liberada durante um processo. Então, como que funciona um calorímetro? Então, o calorímetro ele tem que ter uma parede adiabática. O que é uma parede adiabática? É uma parede que não permite a troca de calor com o meio. No nosso dia a dia, a parede adiabática mais simples que nós temos, quem que é? É a caixa de isopor. A caixa de isopor, nós podemos classificá-la como um aparelho de parede adiabática, por quê? Porque na caixa de isopor, ele não permite a troca de calor com o meio. Por isso que na caixa de isopor, ela conserva a carne quente e conserva a água gelada. Por quê? Ela não permite que o calor entre ou que o calor saia para o seu interior. Então, o que nós temos no calorímetro aqui? Ó, no calorímetro, a gente tem que ter um motor que vai ligar o agitador para homogeneizar a água, para que a temperatura ela seja homogênea, ou seja, que a transferência de calor ou absorção de calor pela reação química, ela seja distribuída de forma uniforme. Então, o que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. Então, se eu tenho um processo físico e a temperatura aumentou, então significa que eu tenho o quê? Que eu tenho um processo exotérmico. Então, se a temperatura está em 23 e a temperatura foi para 30 graus Celsius, então significa o quê? Significa que eu tenho um processo exotérmico, porque a temperatura aumentou e o processo ocorreu com liberação de calor. Se eu tenho a temperatura inicial de 23 e a temperatura veio para 18 graus Celsius, o que significa? Significa que eu tenho um processo endotérmico, ou seja, o processo ocorreu com a diminuição de temperatura. Então, como que nós vamos observar isso? Nós vamos observar isso sempre através do quê? Da análise da variação da temperatura. Se a variação da temperatura é positiva, então nós temos o quê? Reação exotérmica. Se a variação da temperatura é negativa, então nós temos o quê? Um fenômeno que é endotérmico. Então eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!